Então, hoje, dia 4 de agosto de 2023, vamos dar início aos nossos trabalhos com a nossa prece habitual. Vamos acompanhá-la. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através a longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor, de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja esotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, na parte material, declaramos então abertos os nossos trabalhos desta noite. Perifão? Verdade, né? De
compartilhar esse tempo à vida, né? Compartilhar esses momentos, e eu não tenho nenhuma pretensão de fazer palestra, não, viu? É mais, como eu falei antes, que eu estava falando com o seu Ernesto Trifão, um diálogo, uma abertura de uma temática que não é incomum, né? É para todos aqui, para muitos que têm a caminhada, mas que, como a gente fala lá no trabalho, muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Muitas vezes a gente precisa pensar em cima daquilo que a gente julga como óbvio. São vários momentos e várias visões. Então, essa temática me trouxe à tona porque depois dos estudos do trevo, durante a pandemia, claro que a gente teve um encontro muito mais certo, muito mais assim, chocante com a finitude, né? Tanto de uma maneira coletiva como nossa. E eu tenho certeza que nós fomos chamados a repensar isso. E eu vi esse livro e me baseei nele. Eu achei muito interessante que eu li várias vezes, porque ele é bem complexo. E o que me chamou a atenção, que foi muito caro, é a temática dele relacionada a muito do que eu estudei no Trevo Sagrado. Muito do que eu estudei nos cursos que eu fiz, muito do que eu vejo, né, difundido no conceito e nas práticas do Trevo Sagrado. A base do livro, o título do livro mesmo, da obra literária, é Vida Após a Morte, o que acontece quando morremos. O Deepak Chopra, ele também, eu acredito que não seja um autor tão desconhecido para nós aqui, né? Que na mediúnica mesmo, o Jorge, ele trabalha as 7 leis espirituais de sucesso e tem vários livros dele. Ele é psicanalista, ele é psiquiatra, na verdade, ele é médico psiquiatra, mas ele tomou uma abordagem holística. Ele é hinduísta, ele segue o hinduísmo, e com base nessa experiência, ele foi, né, trabalhando para o lado da espiritualidade e para a cura como um todo. E o que é interessante nesse livro é que ele não traz a visão dele. Ele consegue compactar, é um livro de 270 páginas, mais ou menos, as visões das religiões e das crenças. Qual essa visão que o Ocidente e o Oriente têm? Seja em relação à perspectiva de vida, ou seja em relação ao que seja o morrer ou a finitude. E ele mescla esses capítulos com uma lenda, né? Uma lenda indiana antiga, da Savitri, que ela dialoga com a morte, é como se fosse um romance. Então, ele mescla nesse livro os conceitos que ele trabalha, dentre eles, da multiplicidade, dos diversos olhares, que tudo está ao mesmo tempo em vários lugares, tudo dialoga, tem uma conexão, mas a gente ainda não consegue, enquanto encarnados aqui, vamos dizer assim, propor e enxergar essas conexões que acontecem o tempo todo, mesmo aqueles que fogem aos nossos olhos nus. Trifão, por favor, pode começar? Aqui. Vai Hum, compartilhar a tela. Só que como meu, Pronto. Pode continuar agora, André. pronto. Então, assim, a primeira pergunta, né, na verdade, são indagações da nossa existência. É a respeito da vida e da morte, que muitos conceituam como mistérios. E ele traz esse conceito. Mas mistério é tudo aquilo que a gente não conseguiu ainda acessar. E durante a história da humanidade, a gente teve olhares que anteriormente eram mistérios e que agora já são explicados. E a depender também da cultura e da concepção de crença e religiosidade, você pode explicar aquilo que você ainda não tem o acesso, seja através da ciência ou não. E nós sabemos disso, enquanto espiritualistas, que o que não nos é dado permissão ainda não significa que não exista. E por que que eu trouxe essa questão da vida? Eu trabalho na universidade e eu tive muito tempo o prazer de fazer alguns cursos com um filósofo e ele, né, ele trazia muito essa questão, ele trabalhava muito com a tanatologia e a grande pergunta que ele fazia, o Saja, era: vocês se incomodam muito com essa questão da finitude? Como vocês estão agora? Como é que está a sua vida, né? Essa vida que você tem no aqui e agora, como é que ela está? Ela está muito cheia de vida, né? E tem qualidade? Não existe morte?
paralelo a isso, o nosso morrer das células, o que a gente dorme e acorda, né? Os lutos que a gente carrega de várias questões, o nosso, digamos assim, não cuidar devidamente do nosso corpo e da nossa parte espiritual, o que a gente vai pagar o preço daqui por diante. E eu lembro que ele dizia também, e tinha alguns que eram muito céticos, e eu via que eles usavam muito isso, que a sua vida de agora vai valer o amanhã, de amanhã. E eu olhava muito para o lado da encarnação e reencarnação, mas tinham pessoas que eram céticas, e eles usavam no sentido de que o seu hoje, né, vai valer muito das suas escolhas do que você tem aqui no seu dia de amanhã. E isso é um certo tipo de escolha de qualidade de vida ou de morte. Então, essas perguntas, elas acompanham a gente na nossa existência e elas não deviam olhar de forma separada. Quando a gente olha para todo o cosmos, o universo, do que a gente teve acesso aí essas décadas, que a gente pôde ir à Lua, visualizar coisas que antes não, a gente não achava que não existia, porque a gente não visualizava a olho nu. E não tem perguntas que nos baseiem mais do que essas. E qual foi a curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, e mais uma vez eu digo, de dialogar, de ver de que maneira a gente pode, né, trocar essas ideias em relação à finitude e o que nós temos hoje aqui, né, no aqui e agora. No nosso planeta, a vida consiste em dois mistérios, e ele coloca mistérios como um conceito a depender de cada religião, cada cultura e cada local. Um deles é o nascimento, que simboliza a vida, e o outro a morte. E que nós temos, por mais que estamos lendo, se nós estamos aqui no Trevo Sagrado, se nós temos a concepção de uma espiritualidade, ou quem está numa casa espírita ou em umbanda, sempre vai tratar como um rompimento, como algo que a gente não consegue explicar, só quem está lá, né, do nosso prazo de validade. E ele traz nesse livro múltiplos significados de vida e múltiplos significados de morte. Por quê? Porque ele compara cada texto, cada capítulo dele, como veria esse conceito se você fosse católico, se você fosse protestante, se você fosse budista, se você fosse hinduísta, né? Se você fosse cético. Como as pessoas têm experiências do morrer e do estar vivo. E ele traz muito para a sua concepção, o que você forma, o que você acredita, o que é passado de gerações, o que tem na sua cultura. E ele, ao longo do livro, ele é muito categórico em dizer que essas experiências, elas são muito singulares. O morrer e o estar vivo é de cada um. São experiências únicas, o nascer e o morrer são experiências únicas. E isso é construído a depender de como você construi os seus pensamentos. Isso me chamou muita atenção, né, pelos significados. E ele traz a possibilidade de olhares diversos. Por mais que a gente, digamos assim, a gente diga, olha, eu não tenho uma verdade absoluta, né? E ele fala muito das reflexões do não absoluto, na verdade, mas muitas vezes a gente se vê, né, assim, não entendendo ou não aceitando uma visão, né, que o outro traga de qualquer conceito que seja, justamente pela nossa singularidade, de onde nós partimos, da nossa cultura e do que nós nos identificamos. E ele começa no livro, porque ele também cita, em outras palavras, o multi-universo, que, por sinal, até agora lançou um filme baseado nisso. Ele começa a jogar essas questões, que você não tem como fechar esse cerco, que é tudo o que acontece ao mesmo tempo, e você não tem o controle sobre isso. Que a morte é algo muito pessoal, é algo de cada um, é uma construção, na verdade. E você faz isso quando você está aqui. Então, as consequências, ou digamos assim, os sentimentos que você tem, o medo que você sente, porque é algo que você não palpa, mas o que é que você palpa? E aí ele trouxe um exemplo muito interessante no livro, que eu vou ler para vocês, sobre essa questão do que a gente vê e de como a gente entende essa questão do olho nu. Ele diz o seguinte, que uma gota de água converte-se em vapor, que é invisível, mas o vapor materializa-se em nuvens enormes.
e das nuvens cai a chuva na terra, formando rios caudalosos que podem ser absorvidos pelo mar. A gota de água morreu ao longo desse processo? Não. Ela assume uma nova característica em cada etapa. Do mesmo modo, a ideia do corpo físico encerrado no espaço e no tempo é visto como uma miragem. Qualquer gota de água dentro do meu corpo pode ter sido um oceano, uma nuvem, um rio ou fonte de um dia anterior. Lembro-me deste fato quando os compromissos do cotidiano me oprimem. Então, quanto a nossa visão está cansada, como nós somos oprimidos de não olhar dessa forma, digamos assim, até metafísica, tudo o que acontece. A gente não vê as bactérias, mas elas estão aí. Elas são provadas pela ciência, de diversas formas. E aquilo que a ciência colocou como rito para provar que algo existe e vamos dizer, dito como científico, e está sendo muito questionado, principalmente através da física quântica, que é no que ele se baseia, muito das suas obras em relação à física quântica. Mas ele não deixa de trazer vários filósofos e vários estudiosos da física e da química, principalmente da física, estudiosos como Einstein, Newton e muitos outros que tiveram, né, e beberam da fonte dos antigos. O que é que eles não conseguiram provar? O que é que eles ainda questionam e como a ciência tem dado oportunidade, brechas, de olhar de uma forma mais ampla? Como isso tem caminhado? Dentro dos próprios centros de ensino, né? Como a saúde tem caminhado para olhar também para a espiritualidade. E eu peguei alguns trechos e alguns outros são interpretados. Os trechos deles de palavras que eu achei interessante, eu me ousei, na verdade, a fazer uma síntese, que isso não existe. Não tenho como fazer uma síntese dessa obra. A morte não conclui nada. Ela desvenda aventuras ilimitadas, o olhar sobre o todo. Pensar na ideia de olhar a morte não como um lugar, mas como um estado de consciência. A gente cria lugares. E ele trabalha muito, isso para mim foi muito difícil, entender o que seria esse estado de consciência. Que o inferno e o céu, visto por um católico, digamos assim, eles não existem materialmente. Eles são estados criados pela nossa consciência. A partir do momento que você muda esse estado de pensamento, você muda a forma disso existir. Aí você se pergunta, então isso não existe? Isso existe concomitante. E ele traz que a grande, vamos dizer assim, a grande virada de chave é você ter consciência desse estado. É você expandir o seu pensamento. É você sair das bolhas e das caixas. A noção de que partimos para um lugar ao qual pertencemos. Ou seja, que o desprender, né, a morte, não é nada novo. É uma mutação que cada um vai levar diante da sua experiência aqui, seja cultural, seja religiosa, né? E essa experiência é que vai formar os seus conceitos e a sua ideia. E aí eu vi pesquisando, né, principalmente sobre a atualidade, sobre os estudos que acontecem em universidades não só brasileiras, como Harvard e outras, né, Pensilvânia. O que seria o multiverso? O multiverso. O que seria a visão do físico britânico, né, de que você não tem como controlar um olhar, ele não teve como provar, né, porque ele também desencarnou, mas é uma visão mais ou menos de uma imagem que foi desenhada junto com várias outras, claro, de algo bem materializado, né, bem encarnado, do que seria essa expansão, do que seriam esses multiversos, do que seriam essas multiexistências, daquilo que a gente não pode ver a olho nu, daquilo que a gente não nos é permitido ainda, mas que acontecem, estão aí, né? E que a gente possa ver esse olhar e nos dar a oportunidade de a cada dia, quando a gente mergulhar em uma obra, quando a gente puder ler livros, quando a gente puder repensar sobre isso, de que maneira a gente pode desconstruir algumas coisas e construir outras, para que a gente viva de uma forma mais leve, para que a gente não carregue tanto medo, não só sobre isso, mas sobre o nosso viver.
É por isso que nós adoecemos. E ele traz outros significados também, que são as frequências que a gente traz. E a gente trabalha isso muito no trevo sagrado. Que cada frequência na natureza existe simultaneamente, elas não são interrompidas, sejam aquelas que são provadas e aquelas que a gente ainda não teve, como os cientistas dizem que estão provando materialmente. Mas, no entanto, só vivenciamos o que vemos. Por mais que a gente leia e saiba disso, e saiba que tem coisas que a gente não pode ver, mas estão no microscópio, a gente entende isso, mas quando a gente se reporta ao que a gente chama de energia, ao que a gente chama de reiki, de cura, de passe, aquilo que não é palpável, nós não conseguimos provar ou não conseguimos acreditar completamente como isso funciona. Não temos, vamos dizer assim, o domínio sobre isso. A ciência reproduz pesquisas e conhecimentos através da física quântica e da ideia de um multiverso. E, mais uma vez, é sobre o Stephen Hawking. Ele trouxe a teoria do tudo e ele conseguiu avançar nisso para trazer um novo olhar de que não existe, né? Não temos como afirmar que existe um vazio. Ele quebra essa ideia, assim como outros, e o Chopra traz isso no livro dele. Ele questiona esse vácuo, esse vazio. Ele coloca como tudo é preenchido por algo que a gente não ainda soube explicar, mas não existe esse vazio, diante de algumas teorias, e essa do multiverso traz isso. E aí, esses conceitos, para mim, me foram muito claros, porque eu não conseguia vê-los sem olhar o que eu aprendi no Trevo Sagrado. Eram muito correlatos, apesar de, vamos dizer assim, conceitos na semântica, né, que fossem um pouco diferenciados, mas o significado deles era muito parecido. Então, como é interessante a gente saber que as coisas se conversam, basta você saber como você olhar e você, como ele vai trabalhar mais à frente, né, que eu vou trabalhar em outras, dividir com vocês aí em outros comentários nos slides, como a gente consegue expandir a nossa consciência, como a gente consegue trabalhar consciência, trabalhar os pensamentos, e o que é que se entende também por consciência, que às vezes a gente materializa na ideia do cérebro, né, de algo material que tem energia também, né? Tem choques elétricos, ok, mas que para eles, os hindus, a consciência é algo que foge da matéria e que é vista como um espaço. Ela não tem forma, ela é uma criação. E eu lembro do que nós estudamos sobre a planificação divina, que é trabalhada não só nos livros, né, e teve como a base do Mestre Shebna, mas quando ele falou dos lokas, eu disse, não, mas essa palavra me é muito peculiar. E ele trabalha os lokas como planos astrais, sutis e mundos não físicos. E nós trabalhamos o conceito de lokas não só direcionado a isso, dentro do trevo sagrado. E trabalhamos também, que mais abaixo ele vai ver, e eu vou conversar com vocês, sobre o conceito de éter, de uma outra forma. Mas existe esse conceito. E eram conceitos que, para mim, há anos atrás, quando eu entrei no trevo, eram coisas que eu nunca tinha percebido, né? Eu nunca tinha ouvido falar na plenitude que eu escutei. A trindade, ou seja, o corpo, o espiritual, e como a gente comunga, como a gente entende essa trindade, as leis divinas, que são os pilares, sejam das religiões, sejam das crenças, sejam das formações, mas existem leis, e essas leis comungam entre si, e ele utiliza no livro, para explicar isso, o que nós chamamos de EQM, na saúde também se trabalha com isso, são experiências do quase-morte, e ele traz várias experiências de pessoas que têm o budismo, pessoas que optam pelo catolicismo, pessoas que optam pelo evangélico, pessoas... Ele conseguiu
é um centro de estudo de uma universidade, trabalhar com essas pessoas, ouvir essas pessoas, e ele faz uma analogia assim, que cada pessoa tem a sensação do quase morte, vê o que se conceita como céu ou inferno, a depender do que você traz dentro de sua mente, a depender do que você produz na sua consciência. Como se trabalha muitas vezes no espiritismo, onde diz que o limbo, né, onde a gente tem sensações ali são os nossos pensamentos, são as nossas mazelas que nós carregamos a nível material e que nós levamos para ali. Tudo que a gente vê e vê como materialidade é o que nós construímos. E para mim isso sempre foi muito difícil. Como você sair dessas criações? E muitas vezes são prisões. Essas também são prisões que nós fazemos aqui, na nossa vida atual, no nosso cotidiano. A gente aprisiona a nossa mente com pensamentos e com formas, principalmente o medo. A gente sabe que, às vezes, o que a gente tem medo não existe, mas é uma criação tão potente nossa que a gente passa a acreditar. Assim como muitas doenças mentais, e assim como muitos questionamentos que a gente tem de sentimentos e de doenças que a gente traz, seja a nível emocional ou materializado no nosso organismo. E a gente, se parar para pensar, a gente olha e diz, nossa, eu não consigo entender como é que eu acreditava, né, que aquilo poderia existir. Hoje eu vejo que não é bem assim. Foi um momento, foi um instante em que você criou isso. E ele conversa o tempo todo, então eu voltava, eu lia 2 capítulos, voltava para o primeiro, porque eu não estava habituada a ler tudo de uma forma tão complexa. E quando ele fala, né, em um dos que eu não tinha lido ainda esse conceito, do Akasha, o que é o Akasha no que ele traz da visão hinduísta? É um espaço que é o não vazio, é os acessos de registros da nossa alma, que a gente pode entender como registros de vida passada, né? E que ele também relaciona isso com o éter. E para passar dos 5 sentidos, e de sentidos que a gente não tem materializado, mas que a gente sente. Como é que você pode provar que o que a gente chama de amor existe, se a gente não palpa? Mas a gente sabe que existe porque a gente sente. A gente não tem dúvida sobre isso, mas a gente tem dúvida do que nos rege. Muitas vezes a gente questiona se a espiritualidade existe, se o que eu estou ouvindo é coisa da minha cabeça ou realmente está em outro plano. E por que que a gente tem medo do desprendimento da morte, que é algo do desconhecido, que é algo que é algo que não é palpável? E aí ele traz um conceito que eu achei muito interessante nessa gravura, que é um desprendimento da nossa personalidade e do risco, assim, né, de várias outras que a gente tem e que a gente pode vir a ter, de uma clareza, né, de uma expansão. E ele começa a trabalhar muito o conceito de expansão de consciência, que tudo que você adquire, tudo que você forma, vai muito da expansão da sua consciência, do que se você se permite ler, do que você se permite acreditar, do que você permite que você questione. Não é apenas você, digamos assim, ser crítico a tudo, né? E você desconfiar de tudo e você não se basear em nada. Não é bem assim. Mas ele parte do princípio que aquilo que não se explica não significa que não exista. E a gente tem muito isso, né? No nosso viés e trazendo para o que a gente convive dentro do trevo sagrado e trazendo para os ensinamentos, seja os ensinamentos das leituras que a gente tem nos verdades que te foram ocultadas, sejam do material que a gente tem no livro de conscientização psíquica ou espiritual, seja pelas experiências, né, que trazem com base no mestre Sherman, seja no romance, que também foi psicografado que tem. Não há divergências, elas conversam. E foi muito importante para mim saber isso. Planos diferentes de existência representam frequências diferentes de consciência. As mesmas frequências das ondas do rádio,
dos mega, né, bytes, daquilo que a gente não percebe, dos sons, daqueles sons que os animais percebem, a gente não percebe, estão aí, mas a gente não tem como palpar, mas eles existem. E por que que a gente desconfia e não tem, e bate sempre em cima de que a gente tem dificuldade de provar a força da nossa consciência, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente emana a partir do que a gente pensa? A matéria é parte da expressão particular de cada ser humano. E eu comecei a entender que tudo que você produz materialmente é muito seu, é muito pessoal. Assim como o desdobramento disso. Como você traz isso na sua visão espiritualista, quando você ultrapassa a matéria e vai para o metafísico. É muito seu, é muito singular. Então, nascer e morrer é muito singular. Ninguém vai viver essa experiência. Então, cada um tem que se preparar para isso, para ser algo que você vá lidar de uma forma, digamos assim, mais leve, ou algo que ainda vai ser sofrido para você. E não é fácil. Não significa que quem esteja transitando dentro de um centro espírita espiritualista ou que tem uma outra corrente que lida diretamente com essas questões do encarne e desencarne, lide, vamos dizer assim, tão bem com isso. Nem sempre as experiências nos romances espíritas e na bibliografia espírita trazem isso. E ele vê a morte, e traz esses conceitos, sim, muitas vezes, como um estado de consciência, assim como está vivo, como agora. Se você tem um estar vivo, onde você produza um bem-estar para você e traga valores que agreguem para a sua vida algo de muito mais paz e bem, você tem como levar isso no seu estado de consciência. Quando você se desprende, quando você passa, né, para o outro lado, quando você muda a chave, quando você passa a ser etéreo, você passa a ser algo que não é palpável, que a gente ainda não teve acesso. Mas o porquê que eu trouxe isso? Porque para mim foi uma experiência particular e eu gostaria de saber e dividir com vocês, de que vocês também trazem sobre isso, porque eu li e comprei esse livro no período da pandemia. E mais uma vez eu trago que foi quando a morte disse: olha, eu estou aqui, eu existo. Todos vocês sabiam, mas eu quero me apresentar para vocês de uma nova forma. Meus avós conheceram isso em outro século. Minha avó passou pela experiência da gripe espanhola, passou por outras pandemias, mas eu achava que aquilo nunca ia cair no período de vida que eu tivesse aqui. E veio, e ninguém esperava. E isso mexe muito com tudo, e é bom que mexa, mas que possa mexer de uma forma positiva, possa mexer de uma forma muito mais produtiva. E o que seria essa imagem? Eu fiquei assim pensando como trazer, né? Porque é difícil materializar essas coisas porque é de cada um. No meu caracterizar de uma imagem do que seria esse estar aqui e ter e permitir, né, essa possibilidade de conexão ampla, de expansão dessa consciência e de visualizar esse estado de consciência, né, de uma forma assim muito mais constante. Essa gravura ela foi dobrada, na verdade ela não existe, da impressão daquele Moisés abrindo o mar, né? Mas, na verdade, ela é dobrada. Tanto é que o céu tem a impressão de que tem algo no meio. E como a gente pode manipular com as gravuras, né? Como a gente pode manipular que é algo que a gente olha a priori e diz: olha, isso não existe no planeta. Mas a gente não tem como comprovar que isso, a gente materializou, mas a gente não tem como comprovar que esse estado, que pode estar de um lado e do outro, pode estar em cima ou embaixo, você pode estar num caminho para frente e voltar, vocês podem estar de forma circular e conectando-se dentro, vamos dizer, do nosso sistema solar com muitos outros. A gente não tem como, até o momento, provar isso, mas nós temos muitos indícios, a depender do seu ponto de vista e do que você desenvolva, que isso é possível. E ele traz um conceito do campo de todas as possibilidades. E quando você expande os seus pensamentos para o campo de todas as possibilidades, você possibilita para você mesmo uma das principais coisas
que a gente tanto busca, que é a cura do que nos inquieta, a cura de doenças materiais, a cura do que nós trazemos emocionalmente e psicologicamente, né? A cura para a nossa crença do alinhamento dos nossos chakras, das doenças que nós produzimos, dos miasmas, daquilo que nós não cuidamos, né? E essa gravura, quando eu peguei, né, quando eu me identifiquei nela, não sei se todos vão se identificar, é justamente para esse infinito, para algo que a gente não tem como dizer que existe ou não, mas que a gente possa, a partir de agora, olhar tanto o nascimento, né, como a morte, como um campo de muitas possibilidades, como algo que a gente precisa desenvolver e não deixar que o cotidiano nos oprima, como ele disse, né? O cotidiano, ele vem e ele faz com que a gente tenha um olhar cansado, ele faz com que a gente tenha uma visão restrita e ele faz com que a gente tenha um olhar e uma ação que oprime. E às vezes não só oprime o outro ou o que o outro acredita, mas oprime os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias criações. E nos coloca como centro, mais uma vez, de tudo que a gente faz aqui. Nós somos o centro. Nós somos o centro da nossa criação, nós somos o centro. O outro vem depois, mas a gente tem o hábito de dizer que é o outro em primeiro lugar. A culpa é do outro, não que não exista essa relação, óbvio, né? De que a gente também não vai tratar a nível, vamos dizer assim, das ciências humanas, de que o outro também não interfere, mas parte de você, parte do indivíduo, que é parte do todo, como ele trouxe o exemplo da gota de água. E aí eu trouxe uma reflexão para lançar para todos que estão aqui, porque para mim o mais importante é a gente dialogar, né, como eu já falei, a gente trazer elementos que possam enriquecer esse conteúdo, porque o livro, ele, como eu já disse, ele tem muitas páginas, muitos olhares, muitos conceitos, principalmente porque a base dele é uma base hinduísta, né? E ele traz muito da cultura, muito dos Vedas, do Bhagavad Gita e de muitas outras histórias. Mas como isso, para mim, não foi estranho, mesmo eu não sendo hindu. Como isso, muitas vezes, quando a gente visita outros países e a gente pisa em alguns solos que a gente nunca foi, não nos é estranho. É porque a gente carrega um pouco disso tudo, né? Nós temos essas misturas, mas que a gente não consegue potencializar isso sempre. Então, com base nessa gravura e com base assim em tudo que eu pude refletir, trazer para mim, e durante a parte da pandemia, isso me tocou muito do porquê não levar esse tema, porque a gente sempre lida com isso no Trevo Sagrado. A gente sempre lida com essas questões. 8h30, sempre lida com essas questões que nos incomodam, não, nos inquieta, né? A gente não tem essa certeza. Que possamos refletir sobre a concepção de vida após a morte e de vida enquanto encarnados, não como chegar a algum lugar, mas como uma expansão de consciência e de múltiplas possibilidades, assim como a própria vida se mostra para nós todos os dias, seja na representação da natureza, seja no vegetal, no animal, nos elementos que a gente tem aqui, consegue visualizar, ela nos mostra todo dia um campo de muitas possibilidades e que a gente pode usar disso, é nos dado, né? É de graça. E eu termino desejando a todos o que o Trevo Sagrado sempre tem como lema, né? Que é a paz, a harmonia e equilíbrio, e que a gente possa carregar isso na nossa jornada para todos, né? E para todas, que a gente consiga, a cada vez que a gente se encontrar, a gente acrescentar um pouco, né? No que a gente carrega de cada um. Então, eu agradeço a atenção, o tempo de vocês, né? Espero que tenha contribuído para esse debate, que não é nada de novo, mas que nos cabe pensar sempre, pelo menos é o que eu entendo. Muito obrigada. Obrigado, André. É muito bom o trabalho. Vamos
Vou fechar essa parte agora com o encerramento da prece e logo em seguida a gente abre para o debate. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador e dizendo-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias protetores a assistência que nos concederam e que vão conceder até o final definitivo dos nossos trabalhos. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.